Oi pessoal, agora a gente vai discutir o caso de uma força central inversamente proporcional ao quadrado da distância, que é um dos casos mais importantes de força central, até porque, como eu comentei no vídeo anterior, a força gravitacional e a força eletromagnética de atração de cargas, ambas são forças centrais e são as mais conhecidas, e ambas são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Então, basicamente, nesse caso, a nossa força ela fica como algo desse tipo, ó. Existe um termo, eu vou chamar K, dividido pela distância ao quadrado. E como ele é central, ele está na direção do versor R, né? E veja que esse K, por exemplo, no caso da força gravitacional, é Gzão, Mzão, Mzinho. E no caso da força de atração eletromagnética ou repulsão, é constante de Coulomb vezes carga 1 vezes carga 2, né? Mas o formato é esse formato que a gente tem aqui. Quando a gente tem esse formato, caso você encontre o potencial dessa expressão, lembrando que é vetor ali, a gente acaba encontrando K sobre R como a energia potencial, um escalar nesse caso, né? Para a gente tentar entender como que essa função funciona para um determinado cenário, a gente precisa verificar qual que é a equação da órbita que a gente já discutiu no problema anterior e verificar como que a gente utiliza essa equação da órbita para a gente resolver, tentar entender qual que é, afinal de contas, a órbita disso daqui. Caso você se lembre, quando a gente fala de dois planetas, existe uma órbita específica, não existe? Um planeta, o Sol, por exemplo, a Terra, por exemplo, gira ao redor do Sol com uma órbita bem conhecida, que você já sabe que é uma elipse. E essa elipse ela tem que sair dessa equação para a gente conseguir mostrar, por exemplo, as leis de Kepler. Mas outras estruturas, elas não formam elipse. Não é tudo que forma elipse, porque algumas elas formam hipérboles ou parábolas, de formas que elas são um pouco degeneradas, de acordo com algumas condições que a gente vai colocar aqui, tá? A equação da órbita é taxa de variação segunda de U em relação a θ, igual a menos U, mais M sobre L quadrado, U quadrado, F de 1 sobre U. Então você tem que pegar a função força, que você já conhece, é K sobre R quadrado, na direção do R, né? Só que transformá-la para a função 1 sobre U, de forma que R é 1 sobre U. Ou U é 1 sobre R, tanto faz a mesma coisa, tá? Quando você for substituir a função que você tem, que é essa função aqui, veja só o que a gente vai encontrar, ó. A taxa de variação de U em relação a θ quadrado, no caso dessa equação diferencial, né? Mais U é igual a... Quando eu substituir F de 1 sobre U, eu tenho que substituir 1 sobre U, que é R ao quadrado. Então vai dar U quadrado vezes K, né? E quando eu substituir isso aqui tudo, o que você vai ver é que vai sobrar, basicamente, menos MK sobre L quadrado. Então, quando você substitui essa função, a função f conhecida nesse lugar, R1 sobre U, né? O que você acaba encontrando é que o U quadrado se elimina, por causa que R quadrado fica ali, sobra esse K, continua lá, e o M sobre L quadrado continua, né? Então você acaba obtendo essa expressão aqui, MK sobre L quadrado, né? Essa equação, você precisa reconhecer que a gente já resolveu. Essa equação é de um oscilador harmônico, se for perceber. Olha só a cara que essa equação tem, ó. É um oscilador harmônico que, se você tiver isso aqui igual a zero, é um oscilador harmônico simples. Como você tem um termo adicional aqui, é um oscilador harmônico forçado. Então existe... Isso aqui está se tratando como se fosse um oscilador harmônico, mas tem uma força agindo sobre ele, tá? Essa equação ela pode ser resolvida. Então, a primeira solução, que é a solução mais simples, é aquela solução homogênea, que é quando você faz essa equação diferencial igual a zero. Nessa solução homogênea, é mais fácil você notar qual que é o resultado que a gente vai ter, ó. Porque no caso homogêneo eu vou ter taxa ao quadrado de U em relação a θ, mais U igual a zero. Isso implica nessa solução que está aqui, ó, que é U igual a A, que multiplica cosseno de θ menos θ0. Essa solução aqui é aquela solução, aquela equação diferencial. Quando você usa o método da característica, isola U e assim por diante, você acaba encontrando qual que é essa expressão que está aqui, né? Você também consegue verificar facilmente que menos MK sobre L quadrado também é uma solução dessa equação diferencial. Se era uma equação da solução como um todo, a solução geral da equação não homogênea é dada por isso aqui, ó. U
é igual a menos mk sobre L quadrado, que é essa solução particular, somado com A vezes cosseno de θ menos θ0. Essa solução que está aqui, finalmente, é a solução do problema que a gente está resolvendo. Essa expressão que está aqui, ela é uma seção cônica. Você vai ter que investigar para você perceber que ela se trata de uma seção cônica. Se é uma seção cônica, é uma elipse, é uma hipérbole ou é uma parábola necessariamente. Então, a gente acaba de verificar com essa equação que, de fato, se trata de uma dessas três possibilidades: hipérbole, parábola e cônica, né? Para a gente classificar, é necessário você conhecer a energia do sistema e se trata-se de uma força atrativa ou uma força repulsiva. Então, quando você tem K menor que zero, naquela força, que eu vou até escrever aqui para você não se perder, que é aquela força igual a K sobre R quadrado, R versor, quando você tem essa força, quando você tem K negativa, a gente está falando de uma força atrativa. Então, isso aqui é força atrativa. Como a gente discutiu no começo do vídeo anterior, né? Agora tem três cenários que podem acontecer quando a força é atrativa. Se a energia total for menor que zero, a gente diz que ela não tem ponto de retorno. Então isso aqui trata-se de uma elipse. Se a energia for igual a zero, o ponto de retorno ele está no infinito. E isso aqui passa a ser uma parábola. Se a energia for maior que zero, aí o que acontece é que isso passa a ser uma hipérbole. No caso, é o ramo positivo da hipérbole. Essa expressão. Agora, em outros casos, quando K for maior que zero, essa aqui é uma força repulsiva, porque ela está apontando para fora do versor. Nesse único caso, o único movimento que se comporta como uma cônica é no caso que a energia é maior que zero, que nesse caso é uma hipérbole também, só que com o ramo negativo. Então, o que a gente acaba notando é que na força central, o que acontece é justamente esse tipo de cenário. De fato, uma força central inversamente proporcional ao quadrado da distância pode gerar uma elipse, uma parábola ou dois tipos de hipérbole. No próximo vídeo, a gente vai discutir um dos casos, que é o último vídeo desse bloco, onde a gente vai falar sobre o caso em que forma uma elipse, que é conhecida como lei de Kepler, para o movimento dos planetas. Você já ouviu sobre isso, mas vai perceber que isso sai desse tipo de resultado. Então, até o próximo vídeo.